Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está começando o Da Hora dessa quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Hoje a gente vai abordar diversos assuntos. Vamos falar sobre o mundo da política, que está bem conturbado desde ontem e, claro, nessa manhã de quarta-feira. Vamos falar também, claro, da decisão da Copa do Nordeste, que muitos cearenses foram lá para Recife, questão de segurança pública, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam novamente muito bem-vindos ao Da Hora dessa quarta-feira. Já estamos aqui com ele na bancada, como toda quarta, Dr. Djalma. Tudo bem, Dr. Djalma? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa quarta. Tudo bem, Gabriel? Aqui hoje com a sua presença auspiciosa, sem a participação da Rochelle. Vou dar um abraço, né, que para a se Rochelle. encontra em Santa Catarina, participando de eventos relevantes naquela cidade. É isso, mandar um abraço para a Rochelle, que semana que vem está de volta aqui na bancada conosco. O doutor Djalma hoje está recheado. A gente vai falar de buracos na Guaiúba, que a gente comentou ontem, mas o pessoal de casa também queria a contribuição do senhor para falar, trazer essa realidade para nossa cidade, que tem muitos buracos aqui, infelizmente, nesse período de chuvas a gente sabe como é que fica. Falar da questão da segurança. Muitos torcedores alvinegros já partiram e estão partindo para Recife, onde o time vai disputar hoje a final da Copa do Nordeste contra o Sport. Já vamos mostrar um vídeo de cenas lamentáveis que aconteceram lá em Recife, na capital pernambucana, de torcedores, se a gente puder assim chamar, do Sport que invadiram um restaurante, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque a gente vai iniciar falando de política, porque desde a semana passada o nosso meio aqui no Brasil está muito conturbado, doutor Djalma. A gente inicia falando da PL e das fake news, como está popularmente conhecida, porque a Câmara dos Deputados deve votar nessa semana esse projeto de lei que propõe justamente regular as plataformas digitais, como por exemplo Google, outras redes sociais, pedindo inclusive um relatório de transparência de 6 em 6 meses. O que é que o senhor pensa sobre isso? Olha, Gabriel, esse momento conturbado após as eleições, depois dessa pandemia, evidentemente não é o momento adequado para se votar, se aprovar ou se apreciar um projeto que vai ter impacto na vida das pessoas. Esse projeto, inclusive, ele já sequer teve um amplo debate nas comissões, é um processo assodado e que a população tem compreendido que vai restringir a liberdade de expressão, em última análise, a pretexto de combater fake news. Realmente, fake news é uma falsa informação, é uma mentira que se propaga e que é uma situação que precisa ser enfrentada. Infelizmente, a maior fake news que nós tivemos, Gabriel, foi a fake news segundo a qual a impressão do voto na urna eletrônica quebraria o segredo, comprometeria o segredo do voto, permitindo que o traficante ou o chefe político tivesse conhecimento da manifestação do eleitor. Isso foi propagado a nível nacional, levado inclusive no parlamento, quando isso é uma mentira, uma farsa. Na verdade, está aí o Paraguai dando um exemplo saudável e o que é mais grave, a própria Justiça Eleitoral, através da Resolução 23.521, regulamentou em 2018, no dia 1º de março de 2018, regulamentou essa votação pela impressão do voto, no modelo de impressão do voto. Nós temos 4 leis no Brasil exigindo a impressão do voto.
O Supremo, a pretexto de que haveria comprometimento da quebra do segredo, não aceita essa situação, que é uma manifestação do soberano do poder através do seu representante, que é o povo. E isso é uma fake news. E, por outro lado, o assodamento levou a essa situação em que a maioria do povo brasileiro seguramente não aceita. Não aceita por quê? Porque nós temos na nossa legislação vigente mecanismos que podem enfrentar essas anomalias, esses crimes praticados em detrimento da honra, em detrimento da dignidade das pessoas. Você tem no Código Penal e nesse modelo de proteção, nessas normas de proteção de dados que estão vigentes no Brasil, que já foram elogiadas mundialmente, nós temos mecanismos suficientes para conter eventuais abusos. O que não se pode aceitar, Gabriel, é a violação à liberdade de expressão. Você tem a liberdade de expressão, significa o direito do cidadão dizer ao governante, investir no poder em determinado momento, aquilo que ele não deseja ouvir. E é uma linha muito tênue, né, doutor Djalma? Justamente essa linha entre censura e liberdade de expressão. E é o que muita gente que é contra esse projeto de lei fala. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? A liberdade de expressão é a pedra angular da democracia. Você não tem liberdade de expressão na Venezuela, na Coreia, na Rússia, você não tem na Nicarágua. Então, é uma questão fundamental em qualquer sociedade que sonha em viver a democracia plena. Infelizmente, quando você está no poder, você muitas vezes atua buscando preservar aquilo que convém ao seu interesse, a sua posição, sem levar em conta que você está fazendo escola. Quem pratica atos abusivos no poder, sem contenção, seja no âmbito do legislativo, do executivo ou do judiciário, está contribuindo para a formação de uma cultura que amanhã vai se reverter contra ele próprio. Todo poder é efêmero, nós somos passageiros, a nossa vida é curta. Então nós estamos construindo uma sociedade ou um modelo de exercício do poder que amanhã vai repercutir quando nós formos governados e não governantes. Um dos principais pontos, doutor Djalma, enquanto o senhor estava falando, claro, estava ouvindo a sua contribuição e lendo um pouquinho aqui sobre o projeto de lei. Um dos principais pontos que inclusive as empresas são contra é o seguinte: o texto afirma que os provedores serão responsáveis de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor. Então, aquela pessoa que impulsiona alguma coisa, por exemplo, para jogar no Google. Vamos dar um exemplo do mais conhecido, né? E aí, no caso essa pessoa cometa um crime ou algo parecido, a Google também responderia por isso. O que é que o senhor pensa? Ela seria corresponsável pela divulgação do conteúdo. Esse é um tema que eu acho que deveria ser objeto de debate envolvendo essas plataformas que também fizeram censura em relação a alguns conteúdos contrários às suas posições políticas na última eleição e agora estão pagando o preço por isso. Quando você exerce o poder de censura que foi exercido por essas big techs na eleição passada, prestigiando uma corrente política, estão pagando esse preço. Por outro lado, se elas veiculam aquilo que se mostra ofensivo a determinado grupo ou a determinado segmento da sociedade, há que se fazer um debate até que ponto realmente elas podem interferir, porque aí elas vão ficar com uma discricionariedade para também fazer a verdadeira censura. Não, isso aqui vai ofender fulano, não pode ser veiculado. O fato, deve-se veicular aquilo que não represente realmente, por exemplo, esse negócio de agressão, de violência contra crianças nas escolas. Assim como você tem hoje mecanismos de proteção contra a prostituição infantil, você tem diversas batidas da polícia apreendendo os computadores, apreendendo pessoas que estão envolvidas com a prostituição infantil na internet, você pode também se equipar para conter essas pessoas que representam verdadeira ameaça à sociedade. Agora, isso tem que ser debatido amplamente. Não pode ser num calor, de um acirramento, de um pós-pandemia e pós uma disputa eleitoral que ainda está cheia de divergências e atritos muito fortes,
Nesse ambiente não é o momento adequado para se produzir uma norma saudável. Deve-se ampliar esse debate, ouvir todos os segmentos envolvidos para que nós possamos produzir uma norma que proteja o interesse da coletividade, que proteja o interesse público, mas que também não comprometa a liberdade de expressão, que isso é uma coisa sagrada. O cidadão só tem uma vida, não é justo que ele seja cerceado no seu direito de expressar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que é razoável na sua avaliação. Para fechar esse tema, doutor Djalma, algo que quem defende esse projeto de lei fala é que, por exemplo, não sei se o senhor chegou a ver no último final de semana, uma matéria em outra emissora, de pessoas em uma plataforma Discord, que é uma plataforma, uma rede social, criando seitas para torturar outras pessoas psicologicamente, fisicamente, obrigando essas pessoas a fazerem diversos tipos de, até crimes. Um jovem foi preso. Então, como é que o senhor acha que esse projeto de lei pode entrar em vigor no caso, nesse caso específico? É porque o próprio deputado André Fernandes, que estava lendo o texto do projeto de lei, estava refutando esse argumento, dizendo que especificamente um artigo da norma que ele estava lendo para o seu público, e essa norma não amparava a proteção para esse grupo, ela não atingia esse grupo na medida em que teria um alcance menor de seguidores ou de pessoas nessa plataforma. O fato, Gabriel, é que o debate seria saudável. Você, para um projeto dessa magnitude, estar amadurecido, você tem que ouvir todos os segmentos. Não adianta, passou por comissões, inclusive nem esse pedido de urgência, para você ter uma ideia da falta de legitimidade do projeto, o presidente da Câmara invocou um dispositivo, nem obteve a votação exigida para ser declarada a urgência. Ele usou um artifício, uma prerrogativa, mostrando exatamente essa falta de anuência, essa falta de legitimidade, do aval da população por meio dos seus representantes, para que o conteúdo desse projeto se tornasse uma norma obrigatória. Vale ressaltar que há segmentos expressivos da sociedade brasileira considerando que o projeto importa, em última análise, numa introdução da censura na nossa República. É isso, doutor Djalma. Antes da gente ir para o principal tema aí da nossa tarde, que é para falar da investigação da Polícia Federal, ainda falando nesse tema que a gente estava abordando, o ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou a plataforma Google por colocar lá embaixo no seu site que era contra a PL. O que é que o senhor pensa dessa manifestação do ministro? Isso não é liberdade de expressão? Durante a campanha eleitoral, houve realmente restrição em qualquer postagem dos seguidores do candidato Bolsonaro. Houve uma verdadeira censura, inclusive censura decretada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, pelo voto da ministra Carmen Lúcia, que disse que a censura até determinado momento era tolerada, era admitida, violentando a Constituição. Então nós temos um ambiente de insegurança jurídica, em última análise, e de verdadeira discriminação contra determinado segmento da sociedade. Isso precisa ser colocado e depois nós vamos ter uma avaliação histórica, que no momento você não tem ainda aquela isenção, aquela tranquilidade para fazer uma análise crítica dos fatos. Mas todos aqueles que atentaram contra a liberdade de expressão, que abusaram do poder no exercício dos seus respectivos cargos, serão amanhã questionados pela sociedade, pelos historiadores e se colocarão possivelmente numa posição vexatória perante as páginas isentas da história. É isso, agora a gente vai falar do principal tema que está nos noticiários, que foi a prisão de um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Isso que inclusive trata não da prisão, mas de um suposto envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da sua filha. Inclusive, um dos braços direitos do Bolsonaro, Mauro Cid, foi preso. O que é que o senhor pode falar para quem está em casa sobre isso? Está aí a foto dos dois, Jair Bolsonaro, ex-presidente, e Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar,
Quem foi que mandou prender o presidente Bolsonaro? Ninguém mandou. Não, mandou prender o assessor dele, a busca e apreensão. Foi o Alexandre de Moraes que autorizou. Aí é o primeiro ponto. O devido processo legal foi observado. A competência ela foi estabelecida a partir da observância do que está estabelecido no regimento do Supremo, na competência para exame desse caso. Eu desconheço realmente a inteireza do fato, mas uma coisa que tem deixado a nação com certa perplexidade é porque o Supremo tem 11 ministros e geralmente a competência para essas ações mais enfáticas é sempre essa competência, a distribuição do processo é direcionado, recai para o ministro Alexandre de Moraes. Esse é um ponto que precisa ser examinado. Quem comete qualquer crime deve ter a sua autoria e a materialidade desse delito devidamente apurado. Mas você não pode também transformar o presidente, em última análise, em vítima. Você acaba criando uma situação em que ele possa ser visto pela sociedade ele sendo acusado de levar joias. Passaram 4 anos investigando o presidente Bolsonaro, tendo participado de vacinas, com compra de vacina, não ficou provado. Partido para joias, agora para vacinação. Então, se está transparecendo um certo direcionamento do aparato estatal para encontrar uma forma de puni-lo, de inclusive decretar a sua inelegibilidade, o que para ele talvez fosse até uma situação de certa forma benéfica, porque ele teria condição de indicar, como indicou o governador de São Paulo, como indicou diversos senadores, numa posição até de maior convencimento, de maior capacidade para angariar simpatizantes. Então, na minha avaliação, acho que há um assodamento e que realmente há uma busca permanente de querer hostilizar o ex-presidente, que não soube fazer as devidas nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Porque se tivesse tido realmente percebido que estava havendo no Supremo forças realmente para destruir a sua liderança, para prendê-lo em última análise, teria usado a prerrogativa para indicar pessoas no Supremo a partir de outro critério e não desse critério que ele utilizou de indicar uma pessoa terrivelmente evangélica. De acordo com a apuração, doutor Djalma, teriam sido forjados os certificados de vacinação do ex-presidente, da filha dele, que tem 12 anos, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, da esposa e da filha do Mauro Cid. Então a PF, além do Mauro, prendeu também o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe do Mauro Cid, o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, o policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, o militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal de Bolsonaro, e o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão que foram aqui. A questão foi cumprido o devido processo legal. A distribuição do processo seguiu aqueles trâmites exigidos pela Constituição para que realmente o devido processo legal seja cumprido. Isso é que tem que ser observado. O fato, quem comete crime deve ter a sua responsabilidade apurada. Por outro lado, a suspeição é um instituto que está vigente no Brasil e que deve ser observada por todo e qualquer magistrado de primeira instância, de segunda instância e de última instância e do próprio Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para garantir a integridade do devido processo legal e preservação do nosso Estado democrático de direito. Porque você, usando o poder para perseguir adversários, você está construindo uma escola que amanhã vai ser sedimentada na sociedade e vai possivelmente ser utilizada por quem estiver no poder contra você ou contra aqueles que hoje estão apoiando essa medida. Com certeza. De acordo com a Polícia Federal, doutor Djalma, eles também se pronunciaram, a gente tem que trazer o posicionamento. As condutas investigadas podem configurar em tese crimes como infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação
e corrupção de menores. Entre os itens apreendidos, foi apreendido o celular, o aparelho celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Juridicamente falando, isso podia acontecer? Ô Gabriel, rapaz, hoje no Brasil, quando a ministra diz que a Constituição veda a censura, mas a censura pode ser exercida, aí você tem um Estado de Direito que está claudicante, que você não tem mais aquela segurança jurídica que se exige em qualquer país democrático. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, uma etapa muito delicada na vida nacional, mas que deve servir de advertência para que nós possamos construir novos líderes que atuem no parlamento, inclusive indicando presidentes do Senado, indicando senadores comprometidos com a aplicação correta da lei, notadamente a lei de impeachment, porque você tem no Senado diversos pedidos de impeachment que foram arquivados. Então, o que é que a sociedade, diante desse quadro de insegurança jurídica, deve refletir? Deve começar a avaliar a necessidade de mandar para o Parlamento, para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, pessoas que realmente tenham compromisso com o Estado Democrático de Direito e que façam a aplicação efetiva daquelas normas sobre impeachment, seja impeachment para presidente da República, para ministro do Supremo Tribunal Federal, para aquelas autoridades que estão constituídas e que usam o poder de forma abusiva, legando péssimos exemplos para gerações futuras. É isso, falando agora do atual governo, uma medida que algumas pessoas têm criticado foi que na visita do presidente Lula à Argentina, ele prometeu, assinou alguns acordos aí em questão de investimentos a serem feitos no país sul-americano, nos nossos vizinhos aqui, os hermanos, como a gente chama, para a construção de um gasoduto, mas que especialistas indicam que o benefício maior vai ser mais para o país vizinho e não para o Brasil. O que é que o senhor avalia sobre essa medida? Esse tema de emprestar dinheiro do BNDES para diversos países que estão em estado pré-falimentar ou até falimentar, como é o caso da Venezuela, de Cuba e outros países, esse tema já devia ter sido objeto de lei no Congresso, impedindo essa ação que realmente é danosa para os cofres do cidadão brasileiro. O dinheiro do Estado, ele não cai do céu nem nasce em árvore, ele sai do bolso de cada cidadão. Então, se o dinheiro é utilizado em obras, como foi o Porto de Cuba, como foi aeroporto em determinado país aí da África, enfim, dinheiro colocado em obras fora do Brasil, que não retornam pela inadimplência, pela incapacidade de pagar daqueles que fizeram o contrato, celebraram o contrato. Então, passa da hora do parlamento brasileiro produzir normas impedindo ou exigindo uma melhor avaliação em relação àqueles que são beneficiários ou que vão receber os recursos que são gerados pelo contribuinte brasileiro, que já paga uma carga tributária muito excessiva. Nós temos que qualificar os gastos, porque o Brasil é pobre, é exatamente por isso, porque nós, infelizmente, não aplicamos corretamente o dinheiro público. Na medida em que há desperdício da verba pública, o principal prejudicado é o cidadão que paga compulsoriamente os seus tributos. Com certeza, tributos esses que não param de chegar, né? Inclusive agora aqui mesmo no Ceará, o problema da taxa do lixo. O que é que quando você aumenta, eleva, onera o contribuinte, você está desestimulando o crescimento econômico. Quanto maior a carga tributária, mais dinheiro é repassado para o Estado, é reduzida a capacidade de competição entre os particulares, enfim, dá um outro dado mais grave. Você tem carga tributária elevadíssima nos países nórdicos da Europa e em diversos países do mundo, mas você tem a contrapartida, tem o retorno. Você paga a contribuição, mas você tem segurança, você tem escola de qualidade, sem pagamento, enfim, a retribuição do Estado para o dinheiro que foi desembolsado pelo contribuinte. O contribuinte, nesses estados, inclusive, tem motivação para pagar e o Estado tem realmente uma obrigação de dar efetividade à exigência na cobrança desses tributos.
Infelizmente, quando você vê desperdício de dinheiro público, você vê uma corrupção acentuada e não vê consequência nenhuma, aí você tem o pior cenário para o subdesenvolvimento, para a persistência da desigualdade, da ineficiência na aplicação do dinheiro público e, consequentemente, a necessidade de mais dinheiro para o Estado para aumentar ainda mais o surto do desperdício. É isso, eu creio que nesse primeiro bloco deu para a gente atualizar e deixar você aí de casa muito por dentro do que está acontecendo aqui no Brasil na política. Agora a gente vai para a nossa primeira pausa, doutor Djalma. Mas fica aí que já da hora dessa quarta-feira está de volta. O Da Hora dessa quarta-feira está de volta, estamos recebendo a presença ilustre dele, doutor Djalma. No bloco anterior a gente falou muito sobre política e a gente continua falando de problemas, só que agora do nosso estado, doutor Djalma, porque ontem a gente estava aqui com o Fábio Tágira e com o Casqueiro e mostramos a situação da CE 060, que passa ali para municípios passa por municípios como Guaiúba, que é o principal atingido, Baturité, enfim, aquele maciço que tem ali e que está nessa situação aí. Se nosso diretor puder colocar na tela, tá aí, doutor Djalma, muitos buracos, uma CE que é duplicada, mas que está passando por reforma, então as pessoas estão tendo que fazer um desvio para outra via, só que a sinalização é muito mal feita, principalmente no período da noite. Eu passei aí no feriado da Semana Santa, quando viajei, realmente tem trechos que está muito difícil de trafegar, além da falta de segurança, porque facilita o trabalho assim, né, entre aspas, dos bandidos, e também a manutenção, né, dos nossos veículos, porque não está barato. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Gabriel, esse problema de estrada e de rua com buraco no Ceará é um problema que desafia a universidade, desafia os técnicos e os gestores. Uma estrada, ela deve ser feita para durar 30, 50 anos, com a tecnologia que se dispõe no mundo, com esse avanço na área da engenharia. Infelizmente, toda chuva, todo ano, de 6 em 6 meses, você tem que mexer na estrada, onerando, gastando dinheiro do contribuinte de forma até inconsequente. Por quê? Porque não está sendo aplicado aí o princípio da eficiência, que está consagrado lá na Constituição, ao lado do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. A eficiência exige o quê? Que essas estradas, essas rodovias sejam feitas para durar, não é para durar até o outro inverno. Aí você submete o cidadão que paga a taxa da iluminação pública na cidade, paga o IPVA, paga licenciamento e realmente não tem a contrapartida do serviço à altura da expectativa ou dos encargos que lhes são impostos. Isso é um tema que a universidade e todas as pessoas envolvidas nessa área deviam se debruçar para oferecer sugestões, inclusive, para justificar para o cidadão que tem o seu carro inutilizado por cair num buraco ou ser vítima de um acidente por conta da má conservação das estradas e das vias públicas. Aí por que acontece isso? Por que uma estrada não pode durar 10 anos? Ou todo inverno você tem que fazer reparo. Você sai para vários municípios do Ceará, ou para vários estados, você passa 2 meses, quando volta a estrada que foi recentemente restaurada, restabelecida a circulação normal de veículos, pouco tempo depois, na primeira chuva, a estrada já está comprometida. Por que isso acontece? Isso devia ser até objeto de debate na Assembleia, de audiência pública, convocando os engenheiros especialistas, os peritos, para oferecerem um diagnóstico. O que é que falta para se produzir estrada, para se ter asfalto nas vias públicas que garantam e resistam a qualquer quadra invernosa?
Porque eu tenho certeza, doutor Djalma, que sendo nesse formato que o senhor falou, de um asfalto de qualidade, que dure pelo menos aí 5 anos, o gasto seria menor. E eu creio que esse dinheiro que é utilizado todo ano aí para reformar, e que fique claro, às vezes reformas muito mal feitas, que ficam um asfalto desnivelado, foi até o que a gente conversou ontem, eu tenho certeza que esse dinheiro poderia ser utilizado de uma forma melhor, o senhor não acha? Isso aí passa pela formação do homem para o poder. O poder é um instrumento para servir a sociedade. Você tem que ter essa consciência a partir da escola do ensino fundamental, da universidade. Você prepara as pessoas para serem grandes profissionais na área da medicina, da engenharia, do direito, mas não prepara o cidadão para ser um grande executivo do poder público, da administração pública. Aí você tem esses recorrentes casos de desvio de verba pública exatamente por pessoas que estudaram nas melhores universidades do nosso país. Isso significa o quê? Que a pessoa se qualificou muito bem para ser um técnico, mas não se qualificou para ser um cidadão, um colaborador da sua comunidade, para exercer o poder, sempre com ações voltadas para a satisfação do interesse coletivo e não do interesse pessoal da sua família ou do seu grupo, daqueles seus simpatizantes, daqueles que comungam do seu partido. A atuação do gestor que quer fazer história, que quer marcar o seu nome dentro do seu país, do seu estado, do seu município, essa atuação tem que ser pautada na impessoalidade, buscar a eficiência, a correta aplicação dos recursos públicos. Esse desafio é possível, Gabriel. Como? A partir da escola, com a formação, com essa compreensão de que o dinheiro público é coisa sagrada e, sobretudo, com a sanção. Sanção para quem atua em detrimento do erário, em detrimento do patrimônio público, de forma criminosa, de forma a se favorecer ou favorecer terceiros. O nosso problema é que, infelizmente, a sanção não é aplicada. Você tem duas formas de educar a pessoa, com amor e com limite. O limite até a aplicação da sanção. O que se percebe no Brasil? Não há efetiva aplicação da sanção para aqueles que usam de forma indevida o dinheiro público. Então isso faz uma escola, constitui-se em última análise numa escola deletéria que gera essa má aplicação dos recursos públicos a ponto de você ter uma estrada que precisa ser refeita a cada 6 meses. Eu sei que morando no Brasil é uma realidade muito difícil, mas num caso, tanto em estradas quanto aqui na capital, por exemplo, se uma pessoa cai em um buraco, fura um pneu, quebra um amortecedor, sofre um acidente ou algo parecido, o Estado, as prefeituras devem ser responsabilizadas. Quem está em casa pode e deve procurar ou realmente não tem o que fazer, tem que tirar do próprio bolso, fora os impostos que a gente já paga? Isso era uma responsabilidade objetiva do Estado ou do município. Infelizmente, a quantidade de processos na justiça é absurda e a pessoa, até que vá concluir o julgamento da sua questão para receber o que lhe é devido, há um certo desânimo em relação à propositura dessa ação para a reparação do seu direito. O que se deve trabalhar e se deve buscar é qualificar as pessoas, escolher pessoas que sejam comprometidas com a causa pública para a governança do Estado, do município e da própria União. Nesse objetivo, aí você vai ter pessoas com visão de longo prazo, com visão de boa governança. Você tem, Gabriel, você que é da área do esporte, você tem, por exemplo, o exemplo do Fortaleza aqui no estado do Ceará. É um time que conseguiu, através de uma boa governança, equilibrar suas finanças e propiciar alegria para o seu torcedor. O governante do município, do estado, também deve ter essa mesma linha de princípio que foi adotada pelo time de futebol. Trabalhar aplicando corretamente o dinheiro público, buscar eficiência na prestação do serviço. Qual é a eficiência que o time demonstra? Contratando bons profissionais, preservando aquela equipe com o propósito de fazer o melhor para a alegria do seu torcedor, que se sente motivado, por sua vez, a contribuir, aumentando as rendas e os ganhos, o ganho do time. Assim também o contribuinte, quando ele vê o serviço bem prestado pelo município, pelo Estado, pela União, ele tem motivação
para pagar o imposto, para pagar a sua contribuição. Então, o nosso problema, em última análise, reside na falta de compreensão de que nós precisamos qualificar as pessoas para o exercício do poder, para termos uma boa governança no âmbito municipal, estadual e federal, assim como o time de futebol, que tem sucesso, que consegue propiciar alegria para a sua torcida, faz esse dever de casa, escolhendo bons dirigentes que possam aplicar corretamente o dinheiro e aí a torcida percebe o resultado. No caso, nós somos os contribuintes, somos os torcedores do nosso município, do nosso estado, sempre tentando esperar ou aguardar que aqueles que foram eleitos para a governança no respectivo município ou no estado, façam o melhor, buscando a eficiência, se moldando no estilo dos times que propiciam essa grande alegria e satisfação para a sua torcida. E o senhor puxou o gancho perfeito, porque a gente vai falar de futebol agora, porque hoje à noite, lá na Ilha do Retiro, que fica em Recife, tem a decisão da Copa do Nordeste. Sport e Ceará vão duelar dentro de campo, mas infelizmente o que a gente vai falar, doutor Djalma, não é sobre o jogo, é sobre o que vem acontecendo fora de campo, porque ontem à noite, alguns torcedores do Ceará que já chegaram em Recife estavam num restaurante muito conhecido da capital pernambucana, quando alguns torcedores do Sport invadiram esse restaurante para brigar, para tentar bater nesses torcedores do Ceará que estavam lá apenas curtindo a noite pernambucana, esperando aí hoje à noite ir para o estádio da Ilha do Retiro. 35 ônibus também partiram daqui ontem à noite, fora as pessoas que foram e estão indo de avião ou de carro próprio para apoiar o Ceará e que tem que passar por esse tipo de situação. É complicado, né? O nome disso é selvageria, falta de civilização, falta de educação para viver em harmonia dentro da sociedade, para usufruir da alegria de participar de um evento esportivo sem causar danos a terceiros. Não se justifica você torcer por um time e depois ter que agredir o torcedor do time adversário. Sem competição, se existir só o seu time, não ter com quem jogar, perde a graça o futebol. Então, o time adversário é essencial, inclusive para você ter alegria, para você ter a competição. Futebol sobrevive de competição. Na medida que você agride seu adversário, você quer dizimá-lo, quer tirar o competidor, aí você vai jogar com quem? Isso é falta de educação, Gabriel, para a cidadania. Você educa pela escola, pela família, pelas mídias comprometidas com o aprimoramento, com a elevação do ser humano, mas, sobretudo, com a sanção. Aí, no caso, devia-se pensar uma punição exemplar. Esse time não podia mais receber jogos durante determinado tempo, portões fechados, né? Portão fechado. Sua torcida devia ser punida. Quê? O próprio Ceará está passando por isso na Série B, por conta daquele incidente que aconteceu contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Só vai ter público no Estádio Presidente Vargas na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, podia ser usado também para a torcida do Sport, que vem fazendo isso, né? A sanção, ela é um instrumento de educação. Você tem a sanção como fonte pedagógica de rever comportamento. No caso, essa sanção que priva, exclui o torcedor de ter acesso ao local onde o seu time joga, pode ser um instrumento eficaz de sanção. Por outro lado, também a proibição de que essas pessoas, esses baderneiros, tenham acesso ao estádio é outro meio que, inclusive, a identificação, né? O que é fundamental, não pode deixar de haver uma reação desmotivadora de novos seguidores desses elementos que realmente não têm empatia. Quando você agride uma pessoa, é porque você não sabe se colocar no lugar do outro. Houve uma falha na sua educação, por conta da escola, da sua família, alguma coisa deu errada. Por quê? Porque o grande objetivo da educação é sedimentar. Doutor Djalma, desculpa interromper a fala do senhor, agora a gente tem que ir para o intervalo. No nosso último bloco, a gente vai terminar esse tema e trazer as notícias internacionais. Até já!
segunda hora dessa quarta-feira está de volta. No bloco anterior, no finzinho, a gente estava falando sobre a questão da educação e como influencia em toda a sociedade, falando especificamente do que está acontecendo lá em Recife, né, doutor Djalma? Gabriel, então eu estava dizendo o seguinte, que a educação é a transmissão de valores. E entre esses valores está o valor da justiça como virtude, que vai estimular a empatia. Tudo que nós temos na nossa sociedade em relação à violência, essa agressão entre torcedores, agressão em relação às pessoas que são assaltadas, tudo isso decorre da falta de empatia, da falta da consolidação em cada pessoa da nossa sociedade, da ideia da justiça como virtude. Não fazer com o outro aquilo que você não quer que alguém faça com você. Então, por exemplo, se o torcedor do esporte quer ser agredido quando ele vem aqui no Ceará? Não, então ele não deve agredir o torcedor do Ceará quando este se desloca a Recife. Se você conseguir consolidar na cabeça de cada criança essa ideia da justiça como virtude, e também quando ela se tornar uma pessoa adulta, qualquer cargo que ela for exercer, ela vai sempre ter essa ideia da empatia, não vai cometer arbitrariedades e vai contribuir para a harmonia dentro da sociedade. Tudo que nós estamos vivenciando, esse nível de violência, de agressão, de arbitrariedade, de autoridade, é exatamente pela falta da sedimentação da ideia da justiça como virtude em cada pessoa integrante da nossa coletividade. É isso, que ocorra tudo na paz, que o Ceará represente muito bem o nosso estado, aí na final tem a vantagem do empate. Agora é momento de falar das nossas notícias internacionais. Fique por dentro através da Euronews. A Ucrânia conduziu um ataque com drones contra a residência oficial do presidente da Federação Russa. 2 aeronaves não tripuladas foram neutralizadas, assegura o Kremlin, e Vladimir Putin está bem. Uma tentativa de ataque com drones contra a residência do presidente da Federação Russa no Kremlin foi realizada esta noite pelo regime de Kiev, anunciou o serviço de imprensa da presidência da Rússia. A mesma fonte citada pela agência estatal russa TASS explica que 2 drones foram direcionados ao Kremlin, mas as ações oportunas tomadas por militares e serviços especializados em sistemas de controle por radar permitiram deixar os drones inoperacionais. A queda e a dispersão de fragmentos pelo perímetro do Kremlin não causou vítimas nem danos materiais, acrescentou o Kremlin, garantindo ainda que o presidente da Federação Russa não ficou ferido na sequência do atentado terrorista e que o horário de trabalho do chefe de Estado e governo da Rússia não sofreu quaisquer alterações e continua como habitualmente. A Rússia reserva-se o direito de retaliar onde e quando entender, conclui o comunicado. Um jovem nascido em 2009 matou 8 crianças e um adulto, um vigilante, numa escola no centro de Belgrado, capital da Sérvia. Há registro de 7 feridos, um professor e 6 alunos. O adolescente foi detido pela polícia. O tiroteio na escola Vladislav Ribnikar ocorreu cerca das 8h40 locais. O atirador, identificado pela polícia como KK, teria disparado primeiro contra um professor e depois contra os colegas que se esconderam debaixo das carteiras. A arma do crime pertencia ao pai do homicida. Na Sérvia e nos Balcãs os massacres com armas de fogo são raros, apesar da profusão de armas de guerra devido às guerras que resultaram do desmembramento da antiga Iugoslávia. O último ocorreu em 2013, quando um veterano de guerra matou 13 pessoas numa aldeia no centro da Sérvia. Mais de uma centena de pessoas foram detidas nesta madrugada na Alemanha e em Itália, na sequência de uma operação policial europeia que investigava a máfia calabresa. A chamada 'Ndrangheta era investigada há 4 anos pelas autoridades, por suspeitas de associação mafiosa, posse, produção e tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Ao longo das últimas décadas, o grupo de crime organizado tornou-se no mais rico de Itália, devido às receitas provenientes do tráfico de cocaína, tendo alargado seu alcance a toda a Europa e a vários continentes, à medida que a máfia siciliana perdia influência. Em Itália, as rusgas policiais resultaram na detenção de 108 pessoas. Na Alemanha, de acordo com um comunicado conjunto dos procuradores, mais de 1.000 agentes fizeram buscas em dezenas de casas, escritórios e lojas nos estados da Baviera, Renânia do Norte-Westfália, Renânia-Palatinado e Turíngia. As operações fazem parte de uma investigação conjunta mais alargada que envolveu a Europol e incluiu ações policiais também na Bélgica, na Espanha, França e Portugal.
É isso, gente. O Da Hora dessa quarta vai ficando por aqui. Agradecer bastante a sua presença, doutor Djalma. Muito obrigado. As portas do Da Hora estão abertas para o senhor. Suas considerações finais, por favor. Obrigado, Gabriel. Eu quero desejar ao Ceará muito sucesso e à torcida uma vibração e uma alegria muito grande, que o Ceará jogue com muito mais determinação para trazer esse título para o estado do Ceará e retribuindo essa agressão com essa vitória monumental para a alegria da sua grande torcida. É isso, a gente vai falar mais sobre a final no Esporte União de daqui a pouquinho. Vamos falar muito amanhã também no Da Hora e no Esporte União do resultado e, se Deus quiser, de cenas de paz lá no estádio. E o Da Hora dessa quarta vai ficando por aqui. Muito obrigado, doutor Djalma, muito obrigado você aí de casa e até amanhã.